paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas. E convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui. Agradecemos pela vida de todos que estão conectados conosco agora, neste culto de adoração a Deus. Também agradecemos por esse tempo de louvor. Agora, nós vamos passar a palavra de Deus. Eu convido você para, se você estiver de posse da sua Bíblia, abri-la no livro do Apocalipse, capítulo de número 12. É onde nós paramos no nosso estudo, da última vez que estivemos aqui, na quarta. E hoje nós vamos continuar o estudo do Apocalipse a partir do capítulo de número 12. Antes de lermos, eu te convido para um momento de oração. Feche os seus olhos e peça para Deus falar com você. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu nesse dia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado a Deus por todos os irmãos que estão conosco. Nós te louvamos pela vida de cada um deles. Estamos unidos em espírito, reverentes, de coração aberto, pedindo que o Senhor use a sua palavra e fale conosco. Que todo e qualquer impedimento a ela sejam vencidos agora no poder que há no nome de Jesus. E que ela nos alcance para nos iluminar, nos fortalecer na tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Hoje nós vamos ver, se o tempo permitir, mais 2 capítulos. E o nosso tema de hoje nós vamos ver o diabo, o anticristo e o falso profeta na terra. A gente vê o mundo fazendo provisão, planos para longo tempo. A gente vê o mundo brigando por governos, fazendo guerras por territórios, e a palavra de Deus diz que a terra está prestes a receber este trio satânico que vai governar o mundo por um curto espaço de tempo, mas que estão profetizados e revelados por Deus na sua palavra. Muito bem, queridos, eu quero, como introdução, lembrá-los que na última quarta nós lemos até a 7ª trombeta, que está em Apocalipse 11, versículo 15. A parte A do versículo 15 diz que o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo. O que essas vozes diziam? A parte B do versículo 15 diz assim: a retomada da terra de Jesus para sempre. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E também no versículo 18, nós encontramos as nações amotinadas, a terra está furiosa com a ira de Deus que está vindo sobre a terra, mas o versículo 18 diz: porém chegou o dia da ira e o tempo determinado para fazer o quê? Para dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao seu nome, tanto grandes e pequenos, e para destruir os que destroem a terra. Então, na 7ª trombeta, João ouviu essas vozes dizendo: chegou o tempo da ira e Jesus vem com poder para tomar o reino da terra, onde ele reinará para sempre. As nações estão furiosas, elas estão amotinadas, elas estão iradas, mas chegou o dia da ira, o Senhor está vindo para galardoar os seus, e também, se referindo aos judeus, e também para destruir os que destroem a terra. Então vamos lembrar que Deus deu essa terra aqui, linda e maravilhosa, para o homem cuidar, no princípio. E o homem tem destruído ela ao longo de toda a sua existência. Chegamos no versículo 12.
Aí nós temos aí a mulher e o dragão. Versículo 12:1 diz assim: viu-se grande sinal no céu. Sinal, o texto já está dizendo que é símbolo. Então não é mais literal. Eu já disse para os irmãos que o próprio texto é que diz para nós quando é literal e quando é simbólico. Não é a gente que diz isso, é o texto. Então o texto já está dizendo: eu vi um grande sinal no céu. Sinal então é símbolo. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bem, a visão é de um símbolo, então a mulher aqui simboliza Israel, pode ter certeza disso. Se tivesse tempo, nós mostraríamos várias referências. Mas é a própria Bíblia que diz: a mulher é Israel. O sol que ela está vestida é o sol da justiça, o próprio Deus, o Jeová, e Jesus se referiu a Israel como sendo o seu sol da justiça. A lua debaixo dos seus pés está dizendo que, assim como a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Israel sem Deus não teria brilho nenhum, seria uma nação qualquer. Israel não teria o menor sentido. Então a lua que está sobre os seus pés está dizendo que ela reflete, é a glória de Deus refletida nela. A coroa com 12 estrelas na cabeça está dizendo que Israel está completo. Nesse momento do capítulo 12, da visão de João, tem filhos de todas as 12 tribos. Se nós lermos lá em Gênesis 37:9, não precisa ler agora, você vai lembrar do sonho de José, quando ele teve a visão, o sonho, em que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, se referindo ao pai e à mãe e aos irmãos. Era Israel, já no Egito, indo para o Egito na época de José. Então, as 12 estrelas se referem às 12 tribos de Israel. Está interpretado a primeira parte da visão. O versículo 2 diz que essa mulher, ela estava grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A mulher é Israel, ela está grávida, ela grita para dar à luz, ela está sofrendo. Vamos lembrar que a missão de Israel era trazer o menino ao mundo. Qual foi a missão de Israel no Antigo Testamento? Era guerrear, dominar território? Não, eles tinham a bênção, deveriam ir para a terra prometida, vencer as nações, sempre dentro de um propósito de Deus para cumprir a sua missão, que era trazer o descendente da mulher, que seria o salvador da humanidade. Essa era a missão de Israel, trazer o menino ao mundo. Só que essa missão, ela trouxe muitas dores para Israel, que diz que a mulher está grávida, e ela está sofrendo, e ela tem que dar à luz a um filho. Então, se você olhar para a história de Israel, Israel já nasce, acaba de nascer e já vai para o Egito, sob as bênçãos de José. Mas logo veio um faraó que não conhecia José e oprimiu o povo de Israel. Então ali começam as dores da mulher, da nação de Israel. E depois do cativeiro tem o bezerro de ouro, os 40 anos no deserto, depois tem a corrupção com Balaão, depois tem o pecado de Davi, depois tem a divisão do reino, durante todo o tempo da divisão do reino. Depois tem os dias de Amã, que Amã tentou exterminar o povo de Israel, que está no livro de Esther. E depois tem a matança dos inocentes, lá em Mateus 2 já, Herodes querendo matar todas as crianças para matar o rei nascido. Essas são as dores do parto. Essas são as complicações da gravidez da mulher, que é Israel, que tinha que dar à luz um filho, essa era a sua missão, e ela sofreu durante todo o tempo. Está na Bíblia, está na história, nós sabemos, muitas vezes a gente pergunta, por que esse povo vai e volta, levanta, cai? Nós vamos ver que a serpente atormentou a vida dessa nação também, para que ela não trouxesse à luz o descendente da mulher que Deus havia prometido no Éden, que esmagaria a sua cabeça. Quem está me entendendo? Diga amém. Bom,
E identificamos a interpretação do versículo 1 e 2. No versículo 3, ele vê outra coisa além da mulher. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O versículo 4 continua falando do dragão, mas vamos entender esse bicho feio aí, cheio de cabeça e cheio de chifres, né? Então o dragão que João vê aí no capítulo 12, versículo 3, é o diabo. Vi também um dragão, ele é vermelho, 7 cabeças. Essas cabeças se referem a 7 impérios, que foram impérios que dominaram o mundo e foram hostis com Israel. Atormentaram a vida da nação. E quem já leu Daniel, quem já leu outros textos, vai se lembrar do que eu estou dizendo. Então, os 7 impérios são o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia, Roma, e o último império, que é o 7º, será Roma restabelecida, que é o governo do anticristo de 10 nações. Por isso ele tem 10 chifres. Então ele tem 7 cabeças e ele tem 10 chifres. O número 10 nós já falamos aqui no comecinho do Apocalipse. Do Apocalipse quer dizer um número completo. Todos os números da infinita matemática estão aqui, de 1 a 10. Ninguém conta de 0 a 10, conta de 1 a 10. Aí qualquer número depois estão aí. Então fala de completo. Ele tem 7 cabeças, que são 7 impérios. Ele tem 10 chifres, que são 10 nações que ele vai reinar sobre elas no final, que também quer dizer os 10 dedos da estátua de Daniel, capítulo 2. E ele tem 7 diademas. Diademas representa domínio. Os diademas estão nas cabeças. Ele tem 7 cabeças. Então imagine um dragão vermelho, com 7 cabeças. Ele tem 10 chifres. Chifre significa poder, poderio, em qualquer sentido, chifre significa poder. E 7 diademas que estão sobre as 7 cabeças. Diadema é aquele ornamento, aquela meia coroa, aquela como se fosse uma tiara, um destaque usado pelos reis na cabeça. Significa domínio. Muita gente desiste aqui, porque você está lendo no capítulo 12, 3, que o dragão tem. Aí você vai ler em 13, 1, olha o que está escrito em 13, 1. Vi emergir do mar uma besta com 10 chifres. Aqui não fala a primeira cabeça, fala primeiro o chifre. Tem 7 cabeças e 10 diademas. E aqui tem 10 diademas, e os diademas estão nos chifres e não nas cabeças. Aí a pessoa já desiste, já não entende mais nada. Fala, o que é esses bichos aqui, cheio de cabeça, cheio de chifre? Então, o capítulo 12, versículo 3, está falando do diabo. E o capítulo 13, versículo 1, está falando do anticristo. O anticristo, como ele vai reinar sobre 10 nações, então ele terá domínio sobre 10 nações, por isso o diadema estão nas 10 cabeças. Já o dragão, mostrado em 12, 3, ele teve domínio, grande influência nesses impérios. Esses impérios pagãos sempre foram regados a muita ação diabólica, violência, feitiçaria, idolatria, perseguição ao povo de Deus, sacrifícios humanos. Por isso, no 12:3, o domínio, que é o diadema, está nas 7 cabeças. Já em 13:1, os diademas estão nos chifres. Então, já já a gente volta para entender isso. Aí você pode perguntar assim, mas de onde vem essa interpretação? Da própria Bíblia. Quer ver comigo 17:9? Então, ele vai projetar aí para você ver. 17:9 diz assim: aqui está o sentido, e quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, para não confundir as mulheres, essa mulher do capítulo 17 não é mais Israel. É outra mulher. Quando nós chegarmos lá, vocês vão entender. Fala da religião prostituta que sempre reinou no mundo.
Mas eu estou usando o texto para explicar o que o versículo vai explicar. Ó. São também 7 reis. Então, as 7 cabeças são 7 montes. A cidade de Roma, inicialmente, ela era edificada sobre 7 montes, 7 colinas. Então, se refere a Roma, de onde começou a grande religião da prostituição, da imoralidade e da idolatria. Mas são também 7 reis. Olha o que diz o versículo 10. Dos quais 5 caíram, né? Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. O que o versículo está dizendo? Essas 7 cabeças são 7 reis, dos quais 5 já caiu. Quem já caiu? Assíria, Egito, Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe. Quem que existia na época de João? Roma. Outro falta vir. Quem falta vir? É Roma restaurado, que é o governo das 10 nações. E quando ele vier, vai durar pouco. E o versículo 11 diz, a besta que era e não é, também é ele o 8º rei. E ele procede dos 7. Quem me entendeu, diga amém. Senão eu falo tudo de novo. Então a Bíblia está dando a interpretação, falando, as 7 cabeças são 7 reis. Desses 7, 5 já foram. Acabou o Império Assírio, acabou o Império Egípcio, acabou o Império Babilônico, acabou o Império Medo-Persa, acabou o Império Grego. Um existe. Qual que existia na época de João? Roma. Outro está por vir, que é o 7º, que é o último das 7 cabeças, que é o governo das nações agora, pós-arrebatamento da igreja. É os 10 dedos da estátua de Daniel. É os 10 chifres do anticristo do capítulo 13:1. Quando ele vier, vai durar pouco tempo. E o texto diz, e a besta é o 8º rei. Está explicado. Interpretação da Bíblia, explicando a própria Bíblia. Então, queridos, destes 7 reis, desses 7 impérios, vai surgir o anticristo. Por quê? Porque no versículo 11 que nós acabamos de ler, fala, procede dos 7 e caminha para a destruição. O anticristo que está lá no capítulo 13, versículo 2, diz assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo é o animal que representa a Grécia. Pés de urso representa os medos e os persas. E leão que representa a Babilônia. Então, o governo do anticristo, ele terá um pouco de tudo isso que teve nesses impérios. O leopardo fala da velocidade. Alexandre o Grande conquistou o mundo rapidamente, morreu novo. O urso fala da sua brutalidade, que foram os medos e os persas. E o leão fala da sua soberba, que foi Babilônia. Então, o governo do anticristo terá um pouco desses impérios. Ele surge daí. Quem me entendeu, diga amém. Então nós vimos que o dragão vermelho, que surge aí no versículo 3, é o diabo. Ele vai ser chamado daqui a pouco a antiga serpente, o acusador, o sedutor, todos os nomes que a Bíblia dá para ele. Aqui, João chama ele de um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, que são os 7 impérios, 10 chifres, que são o seu poder pleno nas nações que ele atuou. E nas cabeças, que são as 7, tem os diademas, porque ele tem o seu domínio sobre esses impérios. É ele que ciranda nesses reinos, nesses governos, nessa potestade que o príncipe deste mundo governa este mundo. No versículo 4, voltando lá para o dragão agora, já entendemos os diademas, os chifres, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, para lhe devorar o filho quando nascesse. Então a missão do diabo, desde que ele ficou sabendo da existência da mulher, era tragar o seu filho. Foi isso que nós acabamos de dizer, desde sempre. Por isso a mulher sofreu na gravidez até trazer o menino ao mundo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, se refere à rebelião que teve no céu,
quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus à terra, conforme disse Jesus, e uma terça parte dos anjos foram com ele. Arrastou uma terça parte dos anjos, que se tornaram anjos caídos, demônios, espíritos malignos, que estão aí a atormentar a terra, a perturbar os homens e a influenciar aqueles que gostam de consultar os mortos e assim por diante. Então a sua cauda, a cauda do dragão, ele arrastou uma terça parte dos anjos, que são as estrelas que aqui chama, é um nome dado aos anjos, e estrelas caídas aqui se refere aos anjos e aos anjos que seguiram Lúcifer. Ele se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. A intenção dele era devorar o filho quando nascesse. O versículo 5 diz assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, o dragão não conseguiu destruir o menino veio ao mundo, nasceu e foi arrebatado para Deus. O versículo 6 já volta para a mulher. Do versículo 5 para o versículo 6, João, ao receber a revelação do Apocalipse, ele faz igual Daniel. Ele pula a história da igreja, que já tem 2000 anos. Por quê? Porque o que ele está vendo no céu não tem nada a ver com a igreja mais. A igreja foi arrebatada. Aqui, o símbolo que ele está vendo é no céu, mas os acontecimentos são na terra. Símbolo simboliza. Não está acontecendo no céu. Está acontecendo na terra. O dragão levou uma terça parte das estrelas com ele para a terra. Então ele está vendo um símbolo no céu, aonde o anjo está mostrando para ele, mas as coisas estão acontecendo na terra. Então no versículo 5 fala que a mulher deu à luz o filho, e Deus arrebatou e foi para o seu trono. A mulher Israel cumpriu com a sua missão, o menino veio ao mundo, e ele pregou e falou que ia para Deus e que ia sentar no seu trono, do jeitinho que João está vendo. Do jeitinho que está mostrando ele no trono, no Apocalipse 1, 2, 3 e 4. O livro foi tomado da mão daquele que se assenta no trono. Tudo certinho. Sem nenhuma dificuldade para entender. A dificuldade é que se você ler direto, você não vai ver que do versículo 5 para o 6 tem a história da igreja. Então, nasceu, pois, o filho. Quem trouxe o filho? Foi Israel. Levou o filho para Deus. Foi embora para Deus. Aí, versículo 6, ele está no seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Aqui já é Israel na grande tribulação. Voltou para o nosso tempo. Quem me entendeu, diga amém. Se a pessoa não considerar isso, o Apocalipse fica incompreensível. Essa é a interpretação bíblica. Então, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio. Que é os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Está explicado, dando data para onde a mulher foi para o deserto. Em Daniel, se você ler a profecia que fala do mesmo texto, Daniel tem a visão até do local. Edom, que se refere à Jordânia hoje. Um local para onde Israel vai fugir e o anticristo não vai conseguir encontrá-lo. Muito bem, chegamos no versículo de número 6. Aí, se fosse para nós continuarmos a leitura da mulher, nós tínhamos que ir para o versículo 14. Então daqui a pouquinho a gente volta no 6 para continuar no 14, que é o dragão perseguindo a mulher. Mas antes dele falar do dragão perseguir a mulher, do versículo 7 até o 12, ele fala de uma batalha que teve no céu. Olha lá, houve uma peleja no céu, versículo 7, 12, 7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais achou lugar no céu para eles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. Até aqui, ele estava ocupando não o céu de Deus, mas os céus que são os ares. A Bíblia fala que nós temos que lutar contra a potestade nos lugares celestiais. Aqui, Miguel, que é o arcanjo que guerreia por Israel sempre, arcanjo Miguel,
colocado por Deus como protetor de batalhas para Israel, e os anjos caídos sendo liderados por todos os nomes que você conhece o diabo, o dragão, a serpente, Satanás, o sedutor. Eles guerrearam, teve uma batalha angelical no céu. João vê a batalha. Eu vi o dragão, eu vi Miguel, e houve uma peleja, e nessa peleja Miguel prevaleceu. Que novidade, né? Deus não conhece derrota, Miguel é de Deus. Miguel prevaleceu. E o diabo foi atirado à terra com os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu. Quando acabou a batalha que o diabo foi lançado na terra, versículo 10, João viu uma grande voz no céu dizendo: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Lembra do diabo acusando Jó para Deus? Você abençoou Jó, mas ele só é fiel a você porque você enriqueceu ele. João ouviu uma voz dizendo no céu, quando Miguel vence Lúcifer e ele vem para a terra, uma voz dizendo: agora veio salvação, a autoridade é de Cristo, foi expulso do céu aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus. Quem me entendeu, diga amém. O diabo acusa Deus para você, tem um monte de gente achando que Deus é culpado de tudo, Deus é responsável de tudo. Eles nem imaginam que isso é missão do diabo. E acusa você para Deus, e quando você dá ouvido para ele, entra na dele, se encanta com ele, ele vai dizer para Deus que você está gostando das coisas dele. É o acusador. Aqui na terra ele é o sedutor, ele tenta seduzir. Quando você gosta dele, do seu mundão, dos seus ritmos, das suas coisas, dos seus projetos, dos seus encantos, ele vai dizer para Deus que você está gostando dele. Da mentira, da violência, da maledicência, da falação, da sedução, da idolatria, da pornografia. Ele é o acusador que acusa os nossos irmãos dia e noite diante de Deus. Eles, pois, o venceram. Aqui quem está vencendo eles aqui agora é os judeus, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face à morte, pois não amaram a própria vida. Então os judeus que ficarão na grande tribulação, eles serão salvos. Alguém fala, eles serão salvos pela própria vida. Não, é pelo sangue do Cordeiro. Ninguém entra no céu a não ser pelo sangue do Cordeiro. É verdade que eles deram testemunho, é verdade que eles não amaram a própria vida, é verdade que eles não aceitaram o sinal da besta, mas o direito de entrar na salvação é pelo sangue do Cordeiro. Foi por isso que eles foram salvos. Aí o versículo 2 nos diz: por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, o céu agora está habitado. Tem humanos lavados e remidos no sangue de Jesus morando no céu, a igreja. E o versículo diz: olha, vocês que habitam no céu, os salvos da grande tribulação que vai para o céu, os 144 mil judeus que vão para o céu, festejai vocês que habitam o céu está habitado. E vós que habitam na terra, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que a vitória é de Deus, ele sempre soube, só que agora, na sua precipitação, a terra, agora ele vem para a terra aqui, ó. Os homens da terra vão conhecer esse trio satânico: o diabo, o anticristo e o falso profeta. Eles estarão aqui. E a voz do céu disse assim: coitado dos moradores da terra, ai deles. O diabo desceu e está furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. No versículo 13, voltamos para a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar,
aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse tempo e um tempo e tempos e metade de um tempo é traduzido como 3 anos e meio. Foi a primeira vez que Deus deu essa interpretação a Daniel. Então ela diz que são 3 anos e meio. Tá bem? É o mesmo que nós lemos no versículo 6. A mulher foi sustentada por 1.260 dias. Então está dizendo que quando o dragão ele se viu na terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele foi perseguir Israel. Israel é o representante de Deus na terra na grande tribulação. Porém foram dadas à mulher 2 asas, como de águias. Águia, lembra do Evangelho de João, que é representado pela águia, onde é o Evangelho que representa a ação do Espírito Santo. Então Israel foi guiado por Deus para este lugar. Pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que operou na igreja, quando a igreja foi arrebatada, agora opera em Israel, ele conduzirá Israel para este lugar, e lá Israel vai ser alimentado, e durante 3 anos e meio a serpente não vai achar. Só que a serpente não desistiu. O versículo 15 diz: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Lembra que nós estamos falando de um capítulo que é tudo símbolo. Então essas águas aqui não são águas, são exércitos que sairão perseguindo a mulher na Terra Santa. Ele enviou, abriu a boca, ou seja, ele deu ordem e saiu água, ou seja, ele conduziu os seus exércitos que estarão à sua disposição nesse período, e como um rio, eles começaram a varrer a terra a fim de que encontrasse a mulher e esse rio pegasse a mulher e trouxesse ela de volta, os exércitos, trouxesse a nação de volta para o diabo. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então não é a primeira vez que a terra vai abrir a sua boca e vai engolir gente viva. Os irmãos se lembram lá do bezerro de ouro. Os irmãos se lembram de outras ocasiões em que Deus deu ordem e a terra abriu-se e as pessoas foram enterradas vivas. Então, quando os exércitos estiverem para chegar na mulher, porque Israel é um país pequeno, pode ser varrido, num curto espaço de tempo, por um exército numeroso do anticristo, mas a terra socorreu a mulher. Ela abriu a sua boca e engoliu. E o dragão ficou irado, versículo 17. O dragão ficou irado com os restantes da sua descendência, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Mar aqui significa nações. Mais de uma vez nós vamos ver Deus se referindo às nações como mar. Uma multidão de pessoas é considerado como um mar. Então, furioso porque o seu exército foi engolido, parte do seu exército que estava atrás da mulher foi engolido pela terra, ele vai perseguir os judeus. Ele vai perseguir aqueles que não querem aceitar o sinal da besta. Então ele está em todas as nações, ele está sobre o mar, procurando pessoas que querem manter o testemunho de Jesus, ou fidelidade a Deus, e rejeitar o seu reino para os destruir. E como nós já vimos lá em Apocalipse 6, quando mostrou nos cavaleiros do Apocalipse, o anticristo vem para vencer, ele vai vencer. Todo mundo que lhe oferecer resistência, ele vai matar. Ninguém vai escapar dele. Lá em Mateus diz, onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águas. Ou seja, onde tiver uma pessoa, eles serão alcançados. Aliás, é um exército infernal de anjos diabólicos varrendo a terra. Multidão de seres caídos e cercando os homens de todos os jeitos. Eles não podem vender, eles não podem comprar, os gafanhotos, tem a perseguição, tem os demônios. Então o inimigo prevalecerá contra todos eles. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Chegamos no capítulo 13. Capítulo 13 vai falar das 2 bestas. Então tudo é símbolo. No capítulo 13 também é símbolo. Tá? Por quê? Porque ele viu emergir do mar, então não é mar, é as nações. Uma besta. O que é besta? Uma fera.
um animal terrível. Este animal ele tem 10 chifres, tem 7 cabeças, e como eu disse agora há pouco, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então, nas cabeças que são os impérios, sempre teve blasfêmia, o nome é blasfêmia contra Deus. Agora os diademas estão nas cabeças, que são 10, que na verdade vai ser a última forma de governo mundial, que é o Império Romano restaurado. Então o Império Romano, ele nunca foi destruído. Ele se dividiu no 4º século, se enfraqueceu, mas ele existe até hoje. Ele, com suas religiões, com seus dogmas, ele será restaurado. Vocês têm observado aí o esforço de Roma, através do Papa, para criar diretrizes para reunir o mundo. Movimento ecumênico, colocando todas as igrejas dentro de uma única só, movimento político, marcando encontros para decidir sobre clima, sobre educação, mas convocando nações. Então o Império Romano ele será restaurado, porque a Bíblia fala que o anticristo ele se manifesta nesse império, é o império do príncipe que destruiu a cidade. O príncipe que destruiu a cidade foi o Império Romano. O Império Romano que destruiu Jerusalém no ano 70. Então foi Roma. E é desse império que surge o anticristo. Então essa besta, na verdade, ela não é uma besta, se trata de um homem, um líder. E ele tem um pouco das características dos impérios passados. Nós já falamos no versículo 2, do leopardo, do urso, do leão. E versículo 3, vamos conhecer um pouquinho da besta. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uma das nações foi ferida de morte. Nós não sabemos aqui a interpretação. Talvez seja o próprio império, seja a própria Roma sendo restaurada, porque estava ferida de morte, vai ser colocado agora aqui como uma nação que foi restaurada. O fato é que quando esta nação, porque é uma das cabeças, são 10 nações, essas 10 cabeças é os mesmos 10 dedos do pé da estátua de Daniel, e se refere a 10 nações, 10 bandeiras, com 10 líderes. Uma dessas cabeças estava ferida mortalmente e ela foi restaurada pela ação do anticristo. O anticristo conseguiu levantar essa nação. E isso trouxe uma grande adoração. Versículo 4 diz, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Então o dragão de 12 dá autoridade para a besta de 13. Dragão vermelho, que é o diabo, aqui ele dá toda a sua autoridade, o seu poder para esse líder que vai surgir no capítulo 13, que é o anticristo. E eles vão adorar a besta, diz o versículo 4, porque deu autoridade à besta, também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Com a autoridade dada pelo próprio diabo, será um homem personificando o próprio Satanás, ele terá tanto poder e tanta sedução e tanto argumento para fazer discursos, para operar sinais, para operar maravilhas, que o mundo ficará encantado com ele. Olha o mundo dizendo, vamos adorá-lo, quem é que pode vencê-lo? Quem é que pode pelejar contra ele? E veja como ele será bom de lábio. Foi-lhe dado uma boca, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. A visão vai datando para nós o tempo em que as coisas estão acontecendo. E o versículo 6 diz, ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, para difamar o tabernáculo e a saber os que habitam no céu. Então ele vai levar a terra a se revoltar, a blasfemar contra Deus e contra a igreja que está no céu, contra o tabernáculo celeste. Ele abre a boca contra Deus, como sempre fez, né? Aqui ele fará de uma forma literal. Então foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Santos são aqueles que resistiram. E
Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, olha como é que se refere também a Israel, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão, a besta, quem é que vai adorar? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, para a espada é necessário que seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E está em Jeremias 15:2. Então, queridos, a besta, ela será irresistível, o anticristo. Ele é um animal terrível e espantoso, porque essa é a sua atuação. Ele veio para matar e para destruir tudo que é de Deus ou que não aceita o seu governo. Porém, para o mundo, ele será sedutor, ele será grandioso, fará coisas maravilhosas e a terra vai cair a seus pés. Vamos dizer, quem pode resistir? Ele será perfeito no falar. Ele será poderoso. Ele será assessorado pela besta que vem da terra, que é o falso profeta. Vamos conhecê-lo? Versículo 11, 13 e 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Chifre, eu disse, é poder em qualquer sentido. Essa segunda besta, ela tem poder político e poder religioso. 2 chifres. É o falso profeta. Ele que vai liderar a igreja falsa. A igreja verdadeira foi arrebatada, e depois do arrebatamento da igreja, todas as outras religiões místicas que enganaram, que seduziram, que levaram as pessoas para longe de Deus, elas se unirão e formarão uma única igreja mundial. Quem será o seu líder será o falso profeta, que também recebe do dragão poder e autoridade para fazer coisas maravilhosas. Aquilo que a religião sempre quis, vender milagres, mostrar poder, ostentar. O sistema religioso sempre gostou disso. Ele falava como cordeiro. Você pode ver que as religiões falsas, aquela vozinha mansa, de sacerdote, aquela vozinha de cordeiro, de religioso, aquele vocabulário, aquele igrejês, né? No entanto, ela parecia cordeiro, mas falava como dragão. Então a sua maldade é visível. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta. A primeira besta tem a autoridade do dragão, de Lúcifer. Diabo, o dragão, deu toda a sua autoridade para o anticristo, para reinar, para governar o mundo, para acertar o mundo. O mundo está sendo arrasado pelos juízos de Deus, pelas pragas que vêm sobre a terra. E o anticristo vem para unir o mundo, ele é o líder que vai governar o mundo, ele é o líder mundial. Não vai ter mais países, não vai ter mais divisões, não vai ter mais reinos. Todo mundo agora. E como ele conseguiu isso? Com a eficácia. Paulo diz nas suas cartas que ele vai agir segundo a eficácia de Satanás. A habilidade do diabo de convencer, de seduzir, de enganar, de fazer proeza. Ele vai fazer cair fogo do céu. Você já deve ter visto notícias de quando alguém vê uma simulação de milagre em algum lugar, como é que todo mundo corre para lá? Uma vez eu vi o Brasil alvoroçado por causa de um vidro que tinha uma imagem de fumaça. Vixe! Uma vez, numa cidade que tinha um Cristo Redentor, começou a pingar água da mão dele, fazia procissões de pessoas de longe por causa daquela água. Depois descobriram que era uma infiltração da chuva. O mundo é crédulo para sinais, milagres. O falso profeta, ele tem o poder do anticristo, que tem o poder do dragão. Vamos conhecê-lo melhor.
12. Ele exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Você imagina um líder religioso que fala como um cordeiro e tem poder para fazer chover fogo do céu. E fala manso. Versículo 14 diz, ele é sedutor, ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, por causa do poder que ele tem. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então o falso profeta, ele vai mandar fazer a imagem da besta, exige que todo mundo adora, e depois ele vai dar vida à imagem. E a besta não somente vai falar, como ela vai fazer morrer todos que não adorarem a sua imagem. Está acabando o tempo do paganismo. Lembra que o tempo dos gentios começou em Nabucodonosor 3, Nabucodonosor exigindo que a sua imagem fosse adorada? Termina o tempo dos gentios com a obrigação da humanidade adorar uma imagem. Lá era do imperador, aqui será do anticristo. Essa imagem vai ser colocada no templo, vai ser a profanação, quando começa os 3 anos e meio, porque os primeiros 3 anos e meio, o anticristo governa dos 10 reinos. É quando ele vai fazer uma aliança com Israel e provavelmente, ele vai atender naquilo que Israel sempre sonhou, que é construir o templo. Então ele vai permitir e ajudar a construção do templo num tempo recorde, e também vai permitir que volte o sacrifício, que é o que Israel sempre quis. Voltar a sacrificar, conforme está dito. Lá em Mateus, Jesus disse, quando o abominável entrar e fazer cessar o sacrifício, se ele vai cessar o sacrifício, é porque o sacrifício estava acontecendo. Ele vai profanar o lugar santo, ou seja, a sua imagem será colocada no templo. Então, os 3 anos e meio finais, ele governa de Jerusalém, do templo. E o povo judeu fugiu para o deserto. E o dragão está querendo travar. Cumpriu-se a palavra de Jesus, fuja. Quando vocês verem o abominável, fuja. Ninguém volta para pegar sua roupa. E o tempo dos gentios, ele termina com o mundo sendo obrigado a adorar uma imagem novamente, como começou o tempo dos gentios. Porque o primeiro imperador gentil, quando começou o tempo dos gentios, que Deus deu supremacia aos gentios, foi Nabucodonosor. Deus disse para Nabucodonosor, nunca houve e nunca haverá um reino como o seu. E começou com uma adoração idólatra, obrigatória, compulsória, à sua imagem. Então, queridos, o anticristo é um reino. O falso profeta é um homem. O anticristo é um reino político, é um reino econômico, é um reino de todas as nações. O falso profeta será um reino religioso. Então o anticristo, ele vai unir o mundo. Tudo isso que nós estamos vendo aí já é o começo de tudo isso. Você está vendo a globalização, o mundo está globalizado. O mundo está cadastrado, todo mundo tem números, o mundo vai ser rastreado de pertinho com a 5G que está chegando aí. A 5G é uma tecnologia de ondas curtas e o mundo todo vai ser cadastrado de perto, a ponto dos homens serem controlados, de através dos sinais das ondas que vai estar nos postes das ruas, saber seu batimento cardíaco, sua temperatura, se você comeu alguma coisa que você comprou. Tudo isso é possível, esse rastreamento, através da tecnologia que existe hoje, está sendo implantada no mundo.
Esses 10 reinos que a besta terá domínio sobre eles, é o Império Romano restaurado. Hoje já existe o G7, já existe o G10, nós não podemos afirmar. O G10 é uma aliança econômica de líderes de bancos nacionais que se uniram. O G7 já é uma aliança que acontece ali também na Europa, se refere aos países mais, com a participação da Europa, aliás, aos países mais industrializados. Eles estão fazendo uma aliança para proteção de tecnologia, para proteção em caso de batalha, para compartilhar desenvolvimento. Então, uma aliança, hoje está em 7 nações, já teve 8. A Rússia já participou, mas quando ela anexou a Crimeia, ela foi tirada do grupo. O fato é que quando o anticristo se manifestar, haverá 10. São 10 bandeiras. Nós vamos ver nos próximos estudos que esses 10 reinos, eles receberão o rei, os reinos, cada um tem a sua nação, a sua bandeira, e eles darão o reino para o anticristo. Eles oferecerão o reino. Então, o tempo não permite, mas a forma como a tecnologia avança, o controle, as vacinas, a ação que a gente está vendo no mundo hoje, as pandemias, e o que está previsto nas profecias que nós estamos estudando em Mateus, e o que está vindo, esse tempo está chegando. Daqui a pouquinho, o mundo não vai ser como as pessoas estão dizendo, que os nossos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, uma geração. Não, o mundo ele está chegando ao seu final. O mundo está chegando ao seu final e os moradores da terra terão o desprazer de conhecer pessoalmente o diabo, o anticristo e o falso profeta. Amém, queridos? É um capítulo feio que a gente estuda, mas é importante a gente saber, porque Jesus queria que nós soubéssemos disso, por isso ele deixou escrito para nós, para a gente não se iludir com esse mundo, para você não se apegar a esse mundo, não fazer como a mulher de Ló, não fazer como as pessoas que se encantaram com este mundo e acharam que ele vai sempre existir, desenvolver, crescer, ficar colorido e bonito. Está escrito. Então, quem quiser, a Bíblia é um livro de profecias que a grande parte das suas profecias já se cumpriram. Para você ter garantia para crer naquilo que ainda não se cumpriu. Então, os cumprimentos das profecias que já se cumpriram é uma segurança para nós dizermos, olha, isso aqui vai acontecer. O mundo vai viver isso daqui já já. Você quer saber o que o mundo vai viver daqui a pouco? É isso daqui. Amém?